Olá, tudo bem? Professora Denise, estamos aí para mais uma aula de matemática, aqui na quarta etapa, na educação de jovens e adultos. E conteúdo novo, eu convido vocês a abrir o livro de vocês na página 134. Nós vamos relembrar um pouquinho de números decimais. Esse conteúdo vocês já tiveram a oportunidade de estudar nos anos anteriores, mas vamos rever um pouquinho mais sobre ele agora na nossa aula. O que são números decimais? São aqueles números que aparecem em vírgula no supermercado, né? Na padaria, em jornais, em alguma reportagem. Você já teve a oportunidade de ver esses números que aparece vírgula, né? Aparece o número com vírgula. Lembrando que esse número que vem antes da vírgula, a gente chama da parte inteira. E esse número após a vírgula é a parte decimal. Então, começar a nossa aula de hoje, vamos lá, pega o seu livro, na página 134 e vamos dar início. No livro de vocês vem falando exatamente sobre isso, em muitos locais, né, como hospitais, rodoviárias, supermercados, banca de jornais, temos a oportunidade de observar números decimais. E o que são números decimais? São os números que aparecem vírgula. E um grande exemplo de números decimais é quando lidamos com o dinheiro. O dinheiro todo momento que a gente está comprando, vendendo, recebendo dinheiro, nós estamos usando os números na forma decimal, tá certo? Lembrando sempre que o número que vem antes da vírgula é a parte inteira e o número depois da vírgula é a parte decimal, tá certo? As frações que aparecem 10, 100, 1000 ou qualquer outro número que seja potência de 10, né, 10.000, 100.000, eles são chamadas frações decimais, porque essas frações a gente pode transformar ela no número decimal. Quando nós temos no denominador o 10, o número decimal vai apresentar uma casa decimal apenas, né? E lemos um décimo. Quando a fração apresentar 100, nós vamos ter duas casas decimais após a vírgula. E nós vamos ler um centésimo. Quando no nosso denominador aparecer 1000, nós vamos ter três casas depois da vírgula. E nós vamos ler um milésimo, certo? Então já sabe, se nos denominadores tem 10, 100, 1000 ou números que sejam potência de 10, essas frações são decimais e podem ser facilmente transformadas em números decimais. Quando a gente vai comparar números decimais, a gente precisa primeiro ter uma ideia, por isso foi que eu coloquei para vocês aí o quadro, antes da gente fazer a comparação, a gente precisa ter ideia da parte inteira e da parte decimal. Então, eu coloquei o quadro onde a gente pode observar um número decimal, lembrando sempre que a parte inteira é o número que vem antes da vírgula e a parte decimal é o número que vem depois da vírgula. Então, antes da vírgula é tudo aquilo que você já tinha estudado, né? Unidade, dezena, centena. E depois da vírgula, nós vamos estudar esse ano os décimos, centésimos e milésimos. Quando apresenta apenas um número após a vírgula, nós temos décimo. Quando tem dois números após a vírgula, nós temos centésimos. E quando temos três números após a vírgula, nós temos milésimos. Então, relembrando que é muito importante, né? O algarismo antes da vírgula está representando a parte inteira. E os algarismos depois da vírgula estão na parte decimal.
Como a gente vai fazer essa leitura, professora, desses números? É importante. Tudo que está, vou até colocar aqui o marca-texto para lembrar para vocês isso, tá? Que é muito importante, tá? Tudo que vem antes da vírgula, a gente vai ler como parte inteira. Então, eu tenho aqui nesse número 16 inteiros e 162 milésimos. Por que milésimo, professora? Porque após a vírgula, nós temos 3 casas decimais, tá certo? Então, o número que possui 3 casas decimais, nós lemos como milésimos. Lembrando que o que vem antes da vírgula é inteiro. Depois da vírgula, se tiver uma casa, décimos. 2 casas, centésimos. 3 casas, milésimos. Esse número aqui, nós vamos ler como 23 centésimos. Por quê? Porque antes da vírgula não tem parte inteira. Então, a gente lê apenas a parte decimal. E como são 2 números após a vírgula, nós vamos ler ele como centésimos. Então, o número possui 2 casas decimais. Por essa razão, lemos centésimos. Eu coloquei mais 2 exemplos aqui para vocês, ó. 5,04. Como é que nós vamos ler isso, professora? Nós vamos ler 5 inteiros e 4 centésimos. Por quê? Porque nós temos 2 números após a vírgula. E nós lemos o 5 como inteiro, porque ele vem antes da vírgula. Como nós vamos ler esse número? 15 inteiros, porque é o número que vem antes da vírgula, e 3 décimos, porque apresenta apenas um número após a vírgula. Eu acho que você aí de casa deve estar achando bem interessante e fácil a questão de números decimais, tá certo? Agora sim, nós vamos ver realmente a comparação. Agora que você já entendeu quem é a parte inteira e quem é a parte decimal, tá certo? A comparação de números decimais, é importante você lembrar que quando acrescentamos ou eliminamos zeros à direita, seu valor não muda. Ou seja, quando eu coloco 0,6, é a mesma coisa de eu colocar 0,60 como 0,600. Esse número aqui tem o mesmo valor, 6 décimos vale o mesmo que 60 centésimos e o mesmo que 600 milésimos. 2 inteiro, eu posso colocar ele 2,0, 2,00 ou 2,000. É a mesma coisa. Então, você pode igualar as casas decimais para saber se eles valem a mesma coisa ou não. Olha, eu tenho 4,500. Então, 4,500 é a mesma coisa de 4,50 e 4,5, certo? 3,2100 é a mesma coisa de 3.210 e 3.000,21. Então, você iguala as casas. Você veja qual é o número que tem maior algarismo na casa decimal, iguala com zeros e você vai observar que ele vale o mesmo valor, tá certo? Então, qualquer dúvida, interaja no seu grupo de sala, responda às atividades propostas e até a próxima.